Alô, amigos e amigas do programa Cidadania, feliz ano novo para todos. Estamos aqui hoje para ver um pouco, fazer a leitura política do novo momento político brasileiro. E para isso nós temos como convidado o senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando de um programa que tem uma audiência consagrada no Brasil inteiro. Todos nós sabemos do potencial e da presença da TV Senado em todos os recantos deste Brasil. Eu posso dar o testemunho como senador, o quanto sou abordado nos vários recantos do meu estado e em outros recantos do Brasil por pessoas que sintonizam e assistem à TV Senado. De forma que é um prazer estar aqui participando desse programa e aproveitar também para desejar um feliz ano novo a todos os brasileiros. Exatamente. Senador, nós temos aí novo governo federal, a primeira mulher presidente da República, Dilma Rousseff, novos governadores de estado, novo Congresso, novas assembleias legislativas. Qual é a leitura imediata que o senhor faz da nova política que vai vir por aí nesse ano? Veja bem, primeiro nós temos que constatar e nos vangloriarmos do amadurecimento político do Brasil. O Brasil cresceu politicamente, o Brasil amadureceu politicamente. Apesar de haver uma necessidade urgente, imediata, de uma reforma política, mas mesmo assim, eu diria que o Brasil avançou e amadureceu no plano político. E diria mais que o reflexo disso é a melhoria do Estado, é a qualidade do serviço que o Estado pode oferecer ao cidadão. Eu diria que o Brasil hoje se sustenta em duas pilastras de maturidade, de modernidade. A primeira é política. Tivemos agora uma eleição para presidente da República, um exemplo para o mundo. Não só do ponto de vista tecnológico, de você votar, ter segurança de que seu voto é legítimo e ter um resultado com poucas horas depois. Mas não foi somente isso. O avanço tecnológico é verdadeiro e é exemplo para o mundo. Mas nós também tivemos uma mudança de postura, uma campanha de alto nível, uma campanha onde os problemas do país foram discutidos, analisados, onde os compromissos ainda estão passeando pela mente e pela consciência coletiva do Brasil, do povo brasileiro. Os compromissos que os candidatos assumiram com este povo, com a nossa população, com o nosso país. E eu tenho certeza que, da mesma forma que esses compromissos passeiam pela consciência do povo, passeiam muito mais pela consciência de quem governa. Eu acho que a presidenta do Brasil hoje carrega consigo, sobre os seus ombros, uma responsabilidade imensa de fazer cumprir aquilo que serviu de convencimento para que o povo a elegesse presidenta do Brasil. Então eu diria primeiro essa pilastra da política, do plano político. E há uma outra que é da economia. Nós temos fundamentos econômicos brasileiros que nos dão sustentabilidade, que nos dão segurança para se pensar num futuro melhor. Nós temos, por exemplo, uma moeda forte, e eu diria mais, se fosse naquele momento em que Fernando Henrique, que o presidente Itamar, sendo ministro Fernando Henrique, instituíram um plano real, se fosse somente uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, eu era deputado federal na época, se fosse apenas uma lei instituindo a moeda nova, essa moeda teria sido igualzinha ao Cruzeiro Novo, ao Cruzeiro Velho, aquelas que passaram e que morreram pela inanição, pela inconsequência
não é? Mas o real, ele nasceu e com ele nasceram outras medidas que deram sustentabilidade à moeda. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Sem ela não existiria o real. Porque sem ela o poder público estaria gastando mais e muito mais do que arrecadava. Se fez uma consolidação da dívida pública. Também, se não fosse feita essa consolidação, o real não iria subsistir. Na época, eu lembro bem, não se sabia quanto os estados deviam. Qual era a dívida dos estados? Essa dívida não estava consolidada. Não se sabia quanto os municípios brasileiros deviam, quanto as empresas públicas deviam, quanto a União devia. Então, se fez a consolidação dessa dívida, a União trouxe para si esse endividamento e começamos uma vida nova no setor público. Nós tivemos que instituir um câmbio flutuante, se dá uma certa autonomia ao Banco Central. Isso foram fatores essenciais para que se tivesse uma moeda forte e, ao mesmo tempo, se pudesse combater a inflação e se ter uma estabilidade econômica. Eu diria que dessas duas pilastras surgiram a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Se há de convir que houve um crescimento da classe média, mas não é que o que está acima da classe média tenha empobrecido, não. É o que estava abaixo, subiu. A pobreza que diminuiu. Exatamente. Houve uma redução da pobreza. Por quê? Porque se teve uma estabilidade política e se teve uma estabilidade econômica, com fundamentos sólidos. O senhor incluiria nessa conta que o senhor está falando sobre o amadurecimento do processo político brasileiro o gesto da presidenta Dilma de lançar, de estender a mão também à oposição no seu discurso de posse? Acho que sim. É um gesto magnânimo. É um gesto de quem quer governar com a participação de todos. E, dentro do possível, com o apoio da grande maioria. De todos é impossível, diga-se de passagem, mas com o apoio da grande maioria. E eu que integro um partido de oposição, nós temos absoluta consciência de que não se pode fazer oposição com rancor, com frustrações, com coisas pequenas. Se faz a oposição criticando, mostrando contradições e desacertos, não é? E contribuindo, quando necessário, para que o povo e a nação se beneficiem. Nessa linha de fazer uma oposição responsável e propositiva, quais os temas que o senhor elencaria dentro do aspecto de debate, das discordâncias, para apresentar ao governo? Bem, primeiro é preciso que se mantenha a estabilidade econômica. Para que se mantenha a estabilidade econômica, o governo não pode ser perdulário. O que é o governo perdulário? Perdulário é o governo que gasta desordenadamente, gasta indevidamente. O governo tem que saber e ter consciência como aplicar bem o dinheiro público. Eu acho, por exemplo, aí é um problema de concepção partidária. Foi muito bom, por exemplo, para o governo atual, a eleição que teve. E se houve essa eleição, esse resultado e essa vitória dentro desse contexto, qualquer um diria, vamos manter o mesmo contexto, porque foi o contexto vitorioso. Mas eu entendo que se perdeu uma oportunidade, primeiro de reduzir a estrutura do Estado brasileiro, com a redução de alguns ministérios. Se perdeu a oportunidade de se reduzir a estrutura com a redução também de um grande contingente de cargos comissionados. Eu acho que isso era importante que se fizesse e a hora era esta. Seria esta no início de governo. Não é? Mas se preservou praticamente a mesma estrutura, que eu acho que é uma estrutura gigantesca, é uma estrutura, eu acho que super projetada,
e que poderia ser muito bem reduzida, resultando daí economia para o erário público e, consequentemente, recursos que poderiam ser carreados para a educação, para a saúde, que são hoje os pontos de angústia da população brasileira, de inquietação da população brasileira: segurança, saúde e educação. Então, a primeira sugestão que eu daria, talvez o tempo já tenha passado, seria um enxugamento do Estado brasileiro, da máquina estatal, para que se gastasse melhor o dinheiro público. A presidenta adotou uma medida correta, agora, recentemente. Embora o seu discurso no passado tenha expressado com a medida de hoje uma profunda contradição. Qual foi a medida? A privatização dos aeroportos, dos grandes aeroportos brasileiros. Por que a contradição? Porque nas campanhas passadas, o tema privatização era a bandeira da crítica e da contestação aos governos passados. Mas foi uma medida correta. E acho até que o Estado tem que se preocupar com esses assuntos. Você veja, por exemplo, as estradas, as boas estradas, as estradas brasileiras, que se comparam com as melhores do mundo, são aquelas onde há a cobrança do pedágio. E com aquela arrecadação se mantém aquela estrada com um nível de qualidade excepcional. Os aeroportos brasileiros hoje, eles são grandes estações rodoviárias ou ferroviárias. Não oferece um mínimo de conforto ao cidadão que vai para uma viagem às vezes longa, mas normalmente com certo estresse porque vai num avião, não é? Sem ter um mínimo de conforto. Então, na hora que se anuncia um plano de privatização dos aeroportos, aí se tem absoluta certeza de que nós vamos melhorar os nossos aeroportos, porque melhoramos a nossa telefonia e melhoramos a distribuição de energia e melhoramos em muitos segmentos onde se deu a privatização. Nesse caso, o senhor está se referindo ao anúncio da abertura de capital da Infraero, né? Exatamente, para se dar o processo de privatização. Agora, em relação à não realização até hoje da reforma política, o senhor mencionou isso logo no início da sua exposição, o senhor tem algumas proposições que eu andei lendo que dizem respeito a isso. Uma delas altera a representatividade dos estados na Câmara dos Deputados, e uma outra é referente à questão da campanha, das campanhas eleitorais, a participação dos gestores públicos, dos prefeitos, sobretudo, né, de que maneira eles podem participar ou não, qual seria a regra cidadã, na sua visão, para que isso acontecesse. O senhor podia explicar por que essa iniciativa surgiu? Veja bem, a reforma política é uma necessidade para que se tenha partidos, né? Partidos sérios e comprometidos com o resultado da eleição, o resultado eleitoral. Não há como se governar bem com a estrutura partidária que se tem. Um partido apoia um governo, mas ao mesmo tempo apoia pela metade, porque não há um princípio de fidelidade partidária em que haja a norma, em que se apoiou o governo foi eleito, então aquele partido tem que apoiar o governo em todos os segmentos, claro, e com todas as consequências. Claro. O partido perdeu a eleição, é a oposição, tem que ser a oposição. Mas do jogo democrático. Jogo democrático. Houve já um freio por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que puniu, no passado, bem recente, puniu parlamentares que mudaram de partido. Já foi um avanço, mas é preciso uma regra mais rígida e mais abrangente sobre fidelidade partidária, como também voto distrital. Não se entende, por exemplo, um deputado teve 100 e tantos mil votos, não se elege, um outro com 30, 20, da mesma coligação, às vezes,
não é? Ou de outra coligação não consegue se eleger. Não é? Um número bem superior de votos. Então é preciso que se mude isso também. Mas você falou sobre as propostas que fiz ao Senado essa Federal. Da campanha que é... No plano eleitoral estão 3 propostas. Primeiro, limita a participação do chefe do Executivo nas eleições, seja federal, estadual ou municipal. Quando a minha proposta, quando o prefeito, por exemplo, vai para a reeleição, ele tem que se licenciar. Assume o vice. Se o vice não puder assumir, assume o presidente da Câmara. Claro. Se o governador do estado vai para a reeleição, ele tem que se licenciar. Se o vice for, assume o presidente da Assembleia, se não puder, o presidente do Tribunal de Justiça. Se o presidente da República vai para a reeleição, ele tem que se licenciar. A mesma regra. Assume o vice-presidente, se o vice-presidente concorre também à eleição, o presidente da Câmara, se não, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se ele está no poder e não é candidato, ele não pode participar da eleição. Ele pode participar votando como cidadão. Mas não dos atos de campanha. Não dos atos de campanha. Ele passa a ser um magistrado, como é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou como é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Ele passa a ser um magistrado. Ele pode até receber políticos, ele pode discutir políticas internamente, pode discutir a campanha internamente, ele não pode participar. Ir para a rua, ir para a televisão, ir para o comício, não. Bem, então essa é uma iniciativa. A outra iniciativa diz respeito às pesquisas eleitorais. A pesquisa, às vezes, induz o eleitor a votar dessa ou daquela maneira. E nessa campanha passada, por exemplo, você teve pesquisa para todos os gostos. Por exemplo, um senador, meu amigo querido, Aloysio Nunes Ferreira, será um dos melhores senadores na próxima legislatura, um grande homem público. Aloysio estava com 6% nas pesquisas. Foi o mais votado do Brasil. Teve 11 milhões de votos. Ganhou a eleição disparada. Mas as pesquisas mostravam lá um pouquinho de percentual mínimo. Você tinha pesquisa que dava 10 pontos de diferença, 12 pontos, outro empate técnico. Então, às vezes, a pesquisa é encomendada para atender a determinados interesses partidários. Aqui ela vira peça de campanha. Peça de campanha. Tem institutos sérios, mas tem institutos pela metade. Sérios pela metade. Então, o que é que nós estamos propondo? É que os tribunais regionais eleitorais patrocinem, pelo menos durante o processo eleitoral, 6 pesquisas. O tribunal faz a licitação, contrata os institutos, paga as pesquisas e divulga. Para que o eleitor possa ter um referencial. Eu tenho a pesquisa do instituto tal, mas eu vou ter a do Tribunal Eleitoral. Certo. Essa eu confio, porque essa está sendo paga, não é pelo partido político. Porque, veja bem, qual o interesse que uma federação do comércio, da indústria tem em avaliar a tendência eleitoral para um presidente da República ou para um... Tem que avaliar o preço do mercado, é ver se o dólar, qual o efeito no mercado da baixa do dólar, enfim, como está a exportação no mundo. Tem que pesquisar coisas que falem diretamente à instituição. Então, a minha proposta é que essas entidades continuem patrocinando os institutos que acharem conveniente. Mas haverá uma referência, que é o do Tribunal Regional Eleitoral, que faria 6 pesquisas e o Tribunal Superior Eleitoral, no caso, para presidente da República. Muito claro. Senador, infelizmente nosso tempo se esgotou. Não é possível, foi tão rápido. Aqui o tempo é o senhor da razão. Pois Nós não temos patrocinador, mas o tempo é implacável. Eu sei, eu entendo. Queria agradecer a sua presença aqui conosco. A oportunidade de estar aqui, tratamos de temas
acho que importantes para a vida do país, para o parlamento brasileiro. E o Senado é esta casa que procura ter a melhor identidade com o povo brasileiro. E a TV Senado é um dos instrumentos para que se construa essa identidade. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem entrar em contato com a nossa produção para oferecer sugestões, ideias, dicas ou críticas à nossa programação, aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.